O Grêmio chegou na tarde deste sábado aqui no Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco na estreia do Campeonato Brasileiro. Com algumas novidades e ausências importantes, o time de Renato Portaluppi deve ser definido o mais próximo do titular do que aquilo que ele tem à disposição. A gente fala sobre isso, da lista de relacionados e o provável time, tudo isso depois da vinheta. Fala gurizada, Eduardo Picão aqui com vocês, estou aqui na beira da praia de Copacabana. Há pouco o Tricolor chegou por aqui, a gente vai falar bastante sobre isso e também sobre essa chegada do Grêmio, mas antes eu já vou te pedir, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada aqui do canal. Olha só gente, o negócio é o seguinte, estou aqui no Rio de Janeiro, beira da praia de Copacabana. O Grêmio chegou há pouco aqui no Hotel Hilton, onde serve de concentração para o Tricolor, normalmente aqui no Rio de Janeiro, para amanhã a partida contra o Vasco. A questão é a seguinte, com a chegada a gente percebeu algumas coisas diferentes na lista de relacionados. A ausência de Pedro Jeromel, a ausência do volante PP e também a ausência do goleiro Kaique. E aí, claro, já começam a dar indícios do que pode ser o time titular do Grêmio para esse jogo de estreia do Campeonato Brasileiro. A confiança por parte da torcida está abalada, devido aos problemas que o Grêmio encontrou na Libertadores, devido também às oscilações que o Grêmio tem apresentado durante esse início de temporada, mas dentro, internamente do Grêmio, nos bastidores, a confiança é alta e por isso o Grêmio vai com o que tem de melhor para o jogo para conseguir uma vitória importantíssima no São Januário que pode dar um start importante para a temporada. Com essa ausência que eu falei, de Jeromel, de PP e de Kaique, o time do Grêmio está praticamente definido, tá? A gente vai ter o Marchezinho no gol, o João Pedro na lateral direita, a dupla de zaga deve ser o Rodrigo Eli e o Walter Kahneman, e o lateral esquerdo uma surpresa, o Cuiabano. Ele acaba ganhando destaque, a oportunidade, como a gente já falou aqui em outro vídeo, uma sequência dentro do Grêmio, com a ausência de Mike e Reinaldo lesionados, e também com praticamente o descarte de Wesley Costa para o Renato, ele que não vem muito bem. Renato entende que tem outros jogadores melhores, acaba descartando o Wesley Costa nesse momento, então o Cuiabano acaba ganhando a vaga. O meio-campo divide a Sante e de Duqueiroz, ganhando mais uma oportunidade no meio, depois das vaias que ele recebeu lá na arena, depois do jogo contra o Ashpato. Na frente deles, Cristaldo é o meia centralizado. Pela direita, o Pavon, Diego Costa deve ser o centroavante centralizado e pelo lado esquerdo, o Gustavo Nunes, mais uma vez como titular. Isso é indiscutível, esse é o time do Renato. Se a gente for pegar a lista de relacionados, tem alguns pontos para chamar a atenção. Os goleiros, por exemplo, eu já disse, né? O Kaique está fora, o titular é o Marchezinho e o outro relacionado é o Gabriel Grando. Na lateral esquerda, a gente tem uma outra surpresa. Além do Cuiabano, o outro relacionado foi o Zé Guilherme, o menino do Sub-20, que ainda não foi integrado no elenco profissional e que estava, inclusive, atrás do Wesley Costa na hierarquia. Porém, com os movimentos do Wesley Costa no jogo da Bolívia e outras oportunidades que o Renato teve para observar o jogador, ele acabou ficando atrás do Zé Guilherme, que apresentou um futebol muito melhor do que o do próprio Wesley lá na Bolívia, agradou o Renato e tem sido mais utilizado nos treinamentos, inclusive indo para relações acima do Wesley Costa. Quando precisa relacionar dois e estão fora, é Cuiabano e o Zé Guilherme. O Wesley Costa não está mais dentro da pauta de Renato Portaluppi, o Zé acabou passando essa hierarquia, apesar de ser mais novo, então méritos para o Zé Guilherme. No meio campo, sem muitas novidades, o Ronald toma aí o lugar que seria do PP, o Natan Pescador segue sendo relacionado apesar de estar fora dos planos, e no ataque também sem muitas grandes novidades, João Pedro Galvão relacionado, Galdino, todo mundo à disposição também. Se a gente for falar da recepção em si, eu falei que com a torcida o ambiente está um pouco abalado. Eu já vim algumas vezes aqui no Rio de Janeiro, presenciei chegadas aqui no Rio, onde tinha um número bem considerável de torcedores. Hoje a gente pôde contar nos dedos, 5 torcedores praticamente estavam aqui para acompanhar a chegada do Grêmio, depois chegou ali mais curiosos e tal, mas a movimentação é muito menor do que aquela que a gente já vinha acompanhando, principalmente no ano passado. Claro, tem todo o efeito Soares, mas também a gente sabe que a torcida do Grêmio aqui no Rio é muito grande, inclusive tem até o consulado. Então um número bem menor de torcedores que estava aqui para fazer esse acompanhamento, o que começa a demonstrar também uma certa aflição da torcida em relação a isso. A estreia amanhã contra o Vasco pode mudar tudo em relação ao que a torcida está pensando do Grêmio. É muito importante a vitória, até para iniciar bem o Campeonato Brasileiro, que não é a prioridade do Grêmio na temporada, mas serve muito de parâmetro para o restante do ano, e como o Grêmio vai encarar o restante das competições, o Brasileirão ele ajuda muito nisso também. A gente segue atualizando o Tricolor por aqui, sempre lembrando, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada. Beijo!